Um senhor de 88 anos, que antes mal conseguia levantar-se de uma cadeira, surpreendeu até os médicos ao começar a caminhar todos os dias com energia e firmeza. E tudo isso aconteceu em apenas 10 semanas, depois de uma mudança simples em sua alimentação. O curioso é que ele não apostou no alimento que muitos consideram insubstituível para ganhar força, mas sim em outros tipos de proteínas que, segundo a ciência, podem ser ainda mais eficazes para recuperar e fortalecer os músculos na velhice. Os resultados foram espantosos. Sua capacidade de síntese de proteína muscular chegou quase ao nível de alguém 25 anos mais jovem. O segredo não estava em comer mais, mas em escolher o tipo certo de proteína, aquelas que oferecem compostos biológicos especiais que outros alimentos não possuem. Essa descoberta pode mudar completamente a forma como enxergamos a proteína na terceira idade. Existem 6 tipos, que não apenas evitam a perda muscular, mas também aumentam a resistência, a força e ajudam o corpo a enfrentar melhor o envelhecimento. Um deles tem até um nome curioso, mas o efeito que provoca é poderoso e surpreendente. Entre essas opções está a lentilha. Um alimento simples e muitas vezes subestimado, mas que carrega um potencial enorme. Em uma única xícara cozida, há 18 gramas de proteína de qualidade, junto com um pacote de benefícios extras. O destaque vai para a fibra, que chega a 16 gramas em uma porção, dividida entre as formas solúvel e insolúvel. Essa fibra alimenta as bactérias boas do intestino, que produzem substâncias capazes de reduzir inflamações nos músculos, melhorar a resposta à insulina e até potencializar a forma como o corpo utiliza a proteína. Estudos apontam que uma microbiota saudável pode elevar em até 30% a capacidade de construção muscular. Não é à toa que em regiões conhecidas pela longevidade, onde pessoas vivem ativas e fortes, mesmo depois dos 90 anos, o consumo de lentilhas e outras leguminosas faz parte da rotina diária. Além disso, as lentilhas trazem o chamado amido resistente, que funciona como uma fibra, ajudando a estabilizar o açúcar no sangue, prolongar a saciedade e até aumentar o gasto calórico durante a digestão, favorecendo a manutenção da massa magra. E ainda oferecem folato em abundância, chegando a quase 90% da necessidade diária em apenas uma porção. No fim das contas, o que parece apenas um alimento simples pode ser uma das chaves para envelhecer com vitalidade, força e independência. Quase 1/3 dos idosos sofre com a falta de folato, e essa carência atrapalha a produção de proteínas já no nível do DNA. Quando corrigida, a diferença é surpreendente. Em apenas 2 semanas, é possível notar mais força, e depois de 3 meses, a massa muscular pode aumentar em torno de 5%. O ferro é outro aliado escondido nesse processo, oferecendo cerca de 37% das necessidades diárias em apenas uma porção. Quando combinado com vitamina C presente em alimentos como pimentões, tomates ou até um pouco de limão, a absorção do ferro pode triplicar. Isso fortalece a mioglobina, proteína que transporta oxigênio dentro dos músculos, ajudando a manter energia constante sem aquele cansaço repentino. Além disso, a quantidade de potássio presente supera até a das bananas, protegendo contra cãibras, reduzindo a perda de cálcio e mantendo os músculos firmes. Outro ponto de destaque são os polifenóis, especialmente abundantes nas lentilhas pretas, conhecidas como beluga. Esses compostos combatem inflamações ligadas à degradação muscular, reforçando ainda mais sua importância. As lentilhas também fornecem lisina, um aminoácido que costuma faltar em dietas ricas em vegetais, mas que é essencial para a formação de colágeno e para a recuperação de tecidos musculares. Quando combinadas com cereais, tornam-se uma proteína completa e, além disso, são incrivelmente práticas. As lentilhas vermelhas cozinham em apenas 10 minutos e ficam macias, ótimas para quem tem dificuldade de mastigação. As verdes mantêm a firmeza e caem bem em saladas, enquanto as pretas oferecem a maior carga de antioxidantes. E se forem germinadas, ganham cerca de 20% a mais de proteína e ainda ficam mais fáceis de digerir. É um mito pensar que as lentilhas são inferiores aos ovos. Elas são acessíveis, rápidas de preparar e ainda oferecem compostos protetores que as proteínas animais não conseguem entregar. E se já parecem impressionantes,
Há ainda outro alimento capaz de fortalecer os músculos enquanto protege o coração: as sementes de cânhamo. Muitas pessoas acima dos 70 anos acreditam que apenas carne ou ovos podem preservar a força muscular. Mas essas pequenas sementes provam o contrário. 3 colheres já fornecem 10 gramas de proteína completa, facilmente reconhecida pelo corpo graças à presença da edestina, uma proteína quase idêntica à do plasma humano. Por isso, a absorção é rápida e eficiente, como se os músculos reencontrassem uma energia conhecida desde a juventude. Mas o diferencial não está apenas na proteína. A composição de gorduras dessas sementes é equilibrada, com uma proporção ideal entre ômega 6 e ômega 3, que reduz inflamações e nutre os tecidos musculares. Para efeito de comparação, enquanto ovos apresentam uma relação que pode estimular inflamações, as sementes de cânhamo oferecem um equilíbrio que age na direção contrária. Além disso, contém GLA, um tipo raro de gordura que se transforma em DGLA, substância diretamente ligada à redução de inflamações musculares. Pesquisas mostram que esse composto pode diminuir em até 40% as dores musculares após exercícios em idosos, acelerando a recuperação. Outro destaque é a arginina, aminoácido que dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação e leva oxigênio e nutrientes de forma mais eficiente às fibras musculares. Isso é especialmente importante porque, com o envelhecimento, a circulação tende a se tornar mais lenta, dificultando a recuperação. E não para por aí. A arginina também estimula a liberação do hormônio do crescimento, cuja produção cai pela metade entre os 40 e 70 anos. A arginina, quando consumida após os treinos ou antes de dormir, pode estimular em até 30% a liberação do hormônio do crescimento, favorecendo diretamente a reparação muscular. Outro nutriente essencial é o magnésio. Apenas 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo fornecem quase metade da necessidade diária desse mineral, mas apesar disso, mais de 80% dos idosos apresentam deficiência, o que causa cãibras, fraqueza e recuperação lenta. O magnésio ainda é responsável por ativar a vitamina D, fundamental para a força muscular. Assim, combinar sementes de cânhamo com peixes ricos em nutrientes vai muito além do sabor. Trata-se de uma estratégia poderosa para a recuperação do corpo. Essas sementes também são fonte de ferro, zinco e fósforo, minerais que sustentam o transporte de oxigênio, a construção de proteínas e a produção de energia nos músculos. Quando ingeridas junto a alimentos ricos em vitamina C, como laranja ou pimentão, o corpo absorve ainda mais ferro. Sua coloração verde se deve à clorofila, que contribui para transportar oxigênio, reduzir o cansaço e eliminar resíduos acumulados nos tecidos. O mais prático é que não precisam de cozimento nem refrigeração. Podem ser polvilhadas sobre frutas, aveia, saladas ou até consumidas puras. Tem um sabor suave, levemente amendoado, semelhante ao das sementes de girassol frescas, o que facilita o consumo diário. O ideal é começar com uma colher de sopa e aumentar gradualmente, conforme o organismo se adapta. Mas se isso já impressiona, há um alimento que vai ainda mais longe. Não apenas nutre os músculos, como também protege as articulações de maneira surpreendente. O salmão selvagem é um exemplo poderoso. Cada porção oferece cerca de 22 gramas de proteína de alta qualidade, mas o que realmente faz diferença são seus ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, que funcionam como um lubrificante natural nas fibras musculares envelhecidas. Com o passar do tempo, a inflamação atua como ferrugem, corroendo os tecidos. E é aí que os ômega 3 se destacam, interrompendo esse processo. Estudos científicos já mostraram que adultos mais velhos que consumiram ômega 3 em quantidades equivalentes a 3 refeições semanais com salmão ganharam 6% a mais de massa muscular, sem precisar alterar a rotina de exercícios ou aumentar outras fontes de proteína. Além disso, o corpo passou a usar de forma mais eficiente toda a proteína ingerida. Isso acontece porque os ômega 3 se incorporam às membranas das células musculares, mantendo-as flexíveis e receptivas aos sinais de crescimento. Eles ainda ativam o mTOR, regulador central da síntese proteica, ao mesmo tempo em que reduzem substâncias inflamatórias prejudiciais.
Outro ponto de destaque é a vitamina D. Uma única porção de salmão pode fornecer aproximadamente 1000 UI, um reforço essencial não só para a absorção de cálcio, mas também para ativar a produção de proteína dentro das células musculares. A correção da deficiência desse nutriente em idosos pode aumentar a força em até 20%. Até mesmo sua cor rosada vibrante é sinal de riqueza nutricional. Um convite natural para cuidar do corpo e dar novo fôlego à vitalidade. Existe um poderoso antioxidante natural capaz de proteger as pequenas usinas de energia que temos dentro das células, as mitocôndrias. Ele age como um escudo, sustentando a resistência física e diminuindo a fadiga. Estudos mostram que, em pessoas mais velhas, seu consumo pode aumentar em quase 40% a capacidade muscular, prolongando a vitalidade. Além disso, uma simples porção desse alimento já oferece uma quantidade significativa de selênio, mineral essencial para a produção de enzimas que blindam os músculos contra o desgaste oxidativo. Outro detalhe interessante é que ele traz consigo cerca de 1 grama de creatina por porção, um nutriente que fortalece a contração muscular e pode elevar o desempenho entre 5% e 15% quando aliado à atividade física regular. Os benefícios são ainda maiores quando a preparação respeita a delicadeza dos seus nutrientes. Cozinhar no vapor ou assar suavemente preserva melhor os ácidos graxos essenciais. Um toque de limão, além de realçar o sabor, ajuda na absorção do ferro e impede a oxidação. Até mesmo as versões enlatadas podem ser aliadas, já que os ossos macios são ricos em cálcio e oferecem um reforço extra para a saúde. Para quem busca praticidade, muitas pessoas combinam esse alimento com ervas frescas e um acompanhamento cremoso e leve, criando uma refeição acessível e rica, não só em proteínas, mas também em benefícios para a saúde intestinal. E, se isso já parece impressionante, há uma fonte de proteína ainda mais surpreendente. Ela trabalha silenciosamente durante a noite, nutrindo os músculos enquanto você dorme. Esse tipo de proteína tem mostrado resultados incríveis, até mesmo em pessoas muito idosas. Pesquisas revelaram que ela promoveu um ganho de massa muscular 2 vezes maior, em comparação a outras fontes tradicionais, mesmo quando a quantidade ingerida foi a mesma. O segredo está na velocidade com que o corpo a utiliza. Enquanto proteínas comuns podem levar 3 ou 4 horas para serem decompostas, essa age em cerca de 1 hora, garantindo um disparo rápido de aminoácidos que desperta os músculos para o crescimento. O grande destaque é a leucina, um aminoácido que funciona como um interruptor, ativando o processo de construção muscular. Em alimentos comuns, a quantidade muitas vezes não é suficiente para ativar esse mecanismo, mas nessa proteína, a dose é ideal, tornando-se extremamente eficaz para quem já passou dos 70 anos. Além disso, ela traz outros aminoácidos importantes, que fornecem energia, evitam a quebra dos tecidos durante a atividade física e ainda colaboram para a recuperação. E não para por aí. Esse tipo de proteína também carrega substâncias naturais que atuam no intestino, ajudando a reduzir inflamações ocultas que muitas vezes dificultam a absorção de nutrientes em pessoas mais velhas. O resultado é um corpo mais preparado, músculos mais fortes e um organismo que aproveita de forma muito mais eficiente aquilo que recebe. Existe uma substância presente nessa proteína especial que não apenas ajuda a controlar o apetite, mas também melhora a forma como o corpo responde à insulina. Isso significa que, em vez de ser armazenada como gordura, uma parte maior da proteína consumida realmente chega aos músculos, onde é mais necessária. Lembro-me de uma senhora de 92 anos que começou a incluir essa proteína no café da manhã. Ela costumava bater com frutas congeladas e um toque de canela. As frutas protegiam a proteína durante a digestão, e a canela potencializava a ação da insulina, fazendo com que até 20% a mais fosse aproveitado. O resultado era visível: mais energia e força no dia a dia. Para quem tem sensibilidade à lactose, há versões mais leves dessa proteína que praticamente não contêm o açúcar do leite. Mas, se não houver essa restrição, a forma mais comum ainda garante compostos que fortalecem a imunidade. O segredo é prepará-la com líquido frio e consumir em até meia hora, aproveitando ao máximo sua estrutura. Não é apenas um suplemento,
mas quase como acionar um interruptor que reacende o crescimento muscular, mesmo quando a idade parece querer frear o corpo. Se essa proteína age rápido, existe um alimento que trabalha no ritmo oposto, oferecendo um suporte contínuo durante toda a noite. Enquanto dormimos, o corpo tende a usar a própria massa muscular como fonte de energia, e isso acontece de forma ainda mais acentuada em pessoas mais velhas. É justamente aí que entra a caseína, uma proteína de digestão lenta, encontrada em alimentos cremosos e macios, que formam um gel no estômago, liberando aminoácidos de maneira gradual por 6 a 8 horas. Pesquisas mostraram que, quando idosos consumiam esse alimento antes de dormir, a produção de novas proteínas musculares continuava acontecendo durante o sono. É como um escudo contra a perda muscular enquanto o corpo descansa. Além disso, ele traz benefícios extras. Ajuda a reduzir levemente a pressão arterial e favorece um sono mais profundo, o que estimula a liberação natural do hormônio do crescimento, essencial para reparo e regeneração. Seu valor nutricional também é impressionante. Em apenas uma porção, cobre quase toda a necessidade diária de selênio, um mineral que falta em grande parte das pessoas acima dos 70 anos e cuja deficiência está ligada à fadiga e à fraqueza muscular. Soma-se ainda cálcio, indispensável para ossos e contrações musculares, vitamina B12, para aproveitar melhor as proteínas, e fósforo, que alimenta a produção de energia celular. Por ser macio, de fácil digestão e não precisar de preparo elaborado, torna-se uma excelente opção para quem tem dificuldade de mastigação ou menor acidez estomacal. Até o sódio presente naturalmente nele ajuda na hidratação e circulação, mas, se necessário, um simples enxágue reduz quase pela metade o sal, sem comprometer os nutrientes. Muitas pessoas até transformam esse alimento em uma sobremesa leve, misturando sementes, nozes ou um fio de mel, criando versões que lembram sorvete. O resultado é acordar menos rígido, mais disposto e com músculos mais preservados. Esse cuidado noturno já seria suficiente para impressionar. Mas há ainda uma última fonte de proteína surpreendente, tão potente que muitos a consideram uma alternativa vegetal capaz de rivalizar até com a carne. Apenas 100 gramas desse alimento já fornecem cerca de 39 gramas de proteína, um valor comparável aos cortes mais ricos de carne vermelha. A diferença é que ele entrega tudo isso sem os efeitos indesejados que muitas vezes acompanham o consumo de alimentos de origem animal. Nada de excesso de gordura saturada, inchaço ou processos inflamatórios que a carne pode provocar. Para os mais velhos, há ainda outro benefício importante: a facilidade na digestão. Quando o trigo é transformado nesse concentrado proteico, a maior parte do amido e da fibra é retirada, restando uma proteína densa e de absorção rápida, o que favorece muito quem já sente o ritmo da digestão desacelerar com a idade. Estudos recentes confirmam esse potencial. Pesquisas apontam que idosos que consumiram proteínas vegetais concentradas preservaram mais de 20% a mais de massa magra em comparação com aqueles que seguiram uma dieta mista tradicional. Ou seja, além de saciar, esse alimento ajuda diretamente na manutenção da força muscular. Outro ponto positivo é o baixo teor de gordura e carboidratos, tornando-o uma boa opção para quem precisa cuidar da glicemia, do colesterol ou apenas manter um peso saudável. É possível usufruir dos benefícios da proteína sem os picos de açúcar no sangue ou calorias desnecessárias. Sua versatilidade também chama a atenção. Ele pode ser preparado de diversas formas, assumindo uma textura firme e saborosa que lembra pratos robustos e cheios de presença. Dá para saltear com legumes, grelhar, marinar ou assar, criando refeições nutritivas e, ao mesmo tempo, muito satisfatórias. E quando combinado com alimentos ricos em vitamina C, como pimentão, brócolis ou couve, seus efeitos ficam ainda mais fortes, já que essa vitamina aumenta a absorção do ferro de origem vegetal, reforçando a energia e o cuidado com os músculos. O que tudo isso mostra é simples. Perder massa muscular não é um destino inevitável, mesmo depois dos 70 anos. Com escolhas certas, o corpo continua capaz de reparar, reconstruir e permanecer ativo. Há histórias inspiradoras de pessoas que, mesmo em idade avançada, conseguiram recuperar vitalidade e autonomia.
passando de dificuldades simples, como levantar-se sozinho, a caminhadas diárias cheias de vigor. O segredo está em selecionar os alimentos que oferecem não apenas proteínas, mas também proteção contra a inflamação, apoio à força e independência para muitos anos de vida. No fim das contas, não é apenas sobre comer, é sobre escolher energia, confiança e qualidade de vida em cada refeição.